A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adeuci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 3 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título Acabe e o profeta Elias. Texto áureo: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 3, Acabe e o profeta Elias. Acabe e o profeta Elias foi personagem marcante na história de Israel. Foi um tempo de apostasia, idolatria, desobediência e pecado. Nesse tempo, houve o agravante quando Acabe ele casou com Jezabel, uma princesa dos Sidônios, uma mulher fria, calculista, sanguinária, violenta, idólatra, e ela impulsionou a idolatria em Israel. Ela casou com Acabe e Acabe então submeteu a Jezabel todos os seus desejos, toda a sua adoração, generalizando a idolatria e o pecado em Israel. E hoje nós vamos ver que o pecado ele gera consequências grandiosas. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição: o casamento de Acabe com Jezabel. Primeiro ponto: consequências das escolhas erradas. Nós não podemos escolher os nossos pais, nem o dia do nosso nascimento. Mas na vida nós temos, através do livre-arbítrio, de fazer as nossas escolhas. E chega o momento que nós temos que fazer grandes escolhas na nossa vida. E uma das grandes escolhas é o casamento. O casamento nos conduz à bênção ou à ruína. E assim nós podemos ver que o casamento de Acabe com Jezabel trouxe consequências desastrosas para Israel. Nós vemos que Acabe ele induziu o povo a pecar, e nós podemos ver que esse erro em que Acabe ele cometeu em Israel, levando o povo a pecar, teve o agravante quando ele casa com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Jezabel era uma mulher fria, sanguinária, violenta, uma mulher criminosa, uma mulher adúltera. E nós podemos ver que Jezabel, ela trouxe para Israel os seus deuses, Deus Baal e o Deus Azera. Quem era Baal? Baal era o Deus reverenciado na mitologia, na Fenícia, na Suméria, entre os Sidônios e na Mesopotâmia. Baal era o Deus da agricultura, o Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do trovão. Baal significa marido, senhor e dono, por acreditar que Baal era o dono da terra. O Salmo 24 nos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nós podemos ver que os rituais de adoração a Baal envolvia sexo, orgia e pecado, também sacrifício de crianças, conforme Jeremias no capítulo 19 e o versículo 5. Azera era também uma deusa adorada por Jezabel. Azera era a deusa da fertilidade, era uma versão de Astarote, era a deusa do amor, do sexo, a deusa da guerra. E nós podemos ver que Jezabel,
ela introduziu a idolatria de forma generalizada em Israel. Jezabel, ela incitou Acabe a toda a maldade, levando Acabe até mesmo a se vender ao pecado. Vamos então para o segundo ponto da nossa lição: a rainha perversa. Dentre tantas perversidades de Jezabel, ela incitou contra os profetas do Senhor para matar os profetas do Senhor. Muitos profetas foram mortos pelas mãos de Jezabel, uma mulher sanguinária. Naquele tempo, nós podemos ver que havia muitos profetas em Israel. Havia uma escola de profetas em Betel. Essa escola foi inaugurada por Samuel. Samuel era o presidente da escola dos profetas em Betel. Nós podemos ver isso em 1 Samuel, capítulo 19 e o versículo 20. Essa escola dos profetas, ela durou até os tempos de Eliseu. Nós podemos ver que nos dias de Eliseu ainda temos aqui notícias na Bíblia dessa escola de profetas, conforme 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 3. Muitos profetas, para não morrer pelas mãos de Jezabel, tiveram que se esconder. A história nos mostra que Obadias, ele escondeu 100 profetas em 2 covas, 50 em cada cova, e sustentou com pão e água. Eles estavam ali, fugitivos, escondidos, para não morrer. Mas, infelizmente, outros profetas, inclusive dessa escola profética de Samuel, se renderam a Jezabel. Foram agregados ao grupo de profetas de Baal e de Azera. Eles comiam da mesa de Jezabel, foram agregados a Jezabel, sendo assalariados, comendo do sacrifício da idolatria e também da prostituição. Vemos que Jezabel, ela perseguiu o profeta Elias, e Elias, para não morrer, ele teve que fugir. Vemos que muitos profetas que se corromperam a Jezabel se tornaram apóstata. Infeliz é o homem que se rende ao pecado. Nós não podemos abrir mão das nossas convicções espirituais. Nós vemos que Jezabel era uma mulher tão fria, tão sanguinária, tão mal, que ela levou até mesmo a morte de Nabote para satisfazer os anseios pecaminosos de Acabe. Ela foi uma praticante da feitiçaria, praticante da idolatria. Ela foi uma mulher que realmente trouxe um grande transtorno, não somente para Acabe, mas para todo o povo de Israel. O trágico fim de Jezabel foi profetizado pelo profeta Elias, que profetizou que ela não seria sepultada, mas que os cães, eles comeriam, devorariam o seu corpo. Nós podemos ver que a justiça divina, ela não falha, tudo se cumpriu conforme a mensagem do profeta Elias. O livro de Números, no capítulo 32 e o versículo 23, a Bíblia nos diz que se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Todos aqueles que insistem em viver no pecado, que temem andar no pecado, um dia esse pecado ele será punido, ele será cobrado. O que o homem pode fazer é buscar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, para que ele não venha sofrer as consequências eternas do pecado. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. Elias prevê a grande seca. Primeiro ponto, a intervenção divina. Nós vemos que a idolatria e as atrocidades
e os atos perversos de Acabe e Jezabel trouxeram consequências dramáticas para todo o povo de Israel. Deus, então, para punir o pecado, usa o profeta Elias, levanta o profeta Elias. E Elias, então, se apresenta para Acabe e diz: assim diz o Senhor em cuja presença estou, que nestes anos não haverá chuva nem orvalho segundo a minha palavra. Por que Deus então cerrou o céu para não chover? Observe, Baal era considerado o Deus da chuva e o Deus da colheita. Se chovia em Israel, atribuía esse feito a Baal. Se havia abundância na colheita, também era atribuído a Baal, e Baal era reverenciado e adorado por ter enviado chuva e ter enviado colheita. Mas nós sabemos que Deus, ele não dá a sua glória a ninguém. Deus então resolve punir o pecado, a idolatria, cerrando o céu para que não viesse chuva. O propósito de Deus em levantar Elias foi exatamente provar para Acabe, para Jezabel e todo o povo de Israel que só o Senhor é Deus. O ministério profético de Elias foi centralizado nessa premissa: provar que só o Senhor é Deus. E para provar que o Senhor é Deus, o Deus Jeová, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Deus então começa a punir a idolatria, cerrando o céu para que não viesse a chuva. Deus então estava mostrando que Ele é o Senhor, é Ele que controla todos os elementos da natureza. Por isso é que veio a seca em Israel como forma de punir o pecado. Deus estava dando uma oportunidade para Acabe e os filhos de Israel se arrependerem. Com a seca veio então a fome em Israel, mas mesmo assim Acabe não foi conduzido ao arrependimento, permanecendo nos seus pecados diante do Senhor. Vamos para o segundo ponto: o preço da obediência. Todo homem e mulher de Deus, ele passa por situações terríveis. E estas situações é preciso ter coragem, é preciso ter fé e obediência a Deus para vencer esses obstáculos. Quando Elias profetizou para Acabe, Elias passou a ser perseguido. Deus então manda Elias para o rio Querite, até uma segunda ordem. Todos os dias, pela manhã e à tarde, Deus usava os corvos para levar pão e carne para o profeta, e o profeta, ele bebia da água do ribeiro. Mas chegou o dia que aquele rio secou. Há momento que as circunstâncias estão difíceis e parece que até mesmo piora. Mas para o homem e a mulher de Deus, Deus sempre tem uma providência, porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Quando o rio secou, Deus então envia Elias para fora de Israel, envia a Serepta, a uma viúva, e ordenou aquela viúva para que cuidasse do seu profeta, para que cuidasse do homem de Deus. E é isso que nós vamos verificar no terceiro ponto, que nos diz: Deus sempre cuida dos seus filhos. Elias estava debaixo da proteção de Deus. Elias estava vivendo em obediência. Todas aquelas consequências estavam sobre o controle do Senhor Jeová. Na casa da viúva em Serepta, nós podemos ver que ali aconteceu um grande milagre. Ele chega na casa da viúva. A viúva era pobre, tinha apenas um pouco de azeite na botija e um resto de farinha na panela. Mas Elias, ele chega e pede um bocado de pão. Aquela viúva, ao obedecer a voz,
a ordem do profeta, ele profetizou sobre aquela viúva, sobre a casa daquela viúva, dizendo que a farinha na panela jamais faltaria e o azeite na botija não se acabaria. Nós podemos ver que Deus, ao enviar Elias para a casa daquela viúva, ele estava enviando o seu profeta para ser abençoado, mas também para ser bênção para aquela viúva. Assim, nós podemos ver que Deus, ele cuida do seu povo, ele cuida daqueles que fazem a sua vontade, ele cuida também dos órfãos e das viúvas. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição: o encontro de Elias com Acabe. Primeiro ponto: um coração endurecido. Amados, a idolatria e a desobediência provocada pelo rei Acabe gerou uma seca de 3 anos e meio em Israel. Acabe, ele viveu na idolatria. O que é idolatria? É adoração a outros deuses. Nós podemos ver que em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 3, no Decálogo, Deus adverte aos filhos de Israel, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Nós vemos que a idolatria, ela gera apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé, é sair dos preceitos das Escrituras e abandonar o próprio Deus. Junto com a apostasia, Acabe, ele viveu na desobediência. E nós sabemos que a desobediência, ela é a raiz de todo o pecado que existe. Ela é a fonte de todo mal, de todo sofrimento humano. A desobediência, ela é rebelião que elimina todo o relacionamento do homem com Deus. Então nós podemos ver que a falta de discernimento de Acabe, juntamente com a impossibilidade de se arrepender, se agravou quando Acabe encontrou com o profeta Elias. Para Acabe, que vivia mergulhado no pecado, na apostasia, na idolatria, na desobediência, Acabe, ele não conseguia entender aquela situação de seca e ele atribuía todo aquele mal a Elias. E nós sabemos que aquele mal, ele ocorreu por causa do pecado de Acabe. Por isso, Acabe, ele agora não tinha mais o sentido, não tinha mais a razão. Por isso, ele pergunta para Elias: és tu o perturbador de Israel? Nós vemos que o coração de Acabe, ele estava endurecido. O coração de Acabe, amados, não havia mais margem para o arrependimento, porque ele estava mergulhado no pecado, na idolatria, na desobediência, e ele estava sobre o comando de Jezabel. Jezabel impunha sobre Acabe. Por isso, Acabe agora não tinha mais atitude para voltar ao arrependimento, para buscar ao Deus, o Senhor Jeová, para que ele pudesse receber a misericórdia do Senhor. Então nós vemos que tudo isso, amado, ficou um caminho sem retorno. Por quê? Porque Acabe, ele não abriu o seu coração para Deus. O pecado, Satanás estava comandando a vida de Acabe e de Jezabel. Vamos então para o segundo ponto: a sequidão espiritual do rei. Veja, meus amados, Israel estava passando por uma seca nacional. Mas juntamente com aquela seca nacional, Acabe, ele estava com uma seca espiritual. E nós podemos ver que isso levou o povo a cochear entre dois pensamentos. Quais os pensamentos? Servir a Deus ou servir a Baal. E aqui nós podemos ver que o propósito do profeta Elias
era levar o rei Acabe ao arrependimento e permitir que o povo de Israel eles pudessem retornar a Deus e receber a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas o pecado foi tão cruel na vida de Acabe, a idolatria. Jezabel, uma mulher sagaz, sanguinária, ela teve tanta influência na vida de Acabe, que ela foi como uma alma gêmea na vida de Acabe. Nós podemos ver que tudo isso aí trouxe um transtorno terrível, não somente para Acabe, mas para todo o povo de Israel. Então nós vemos que a Jezabel levou Acabe a se vender ao pecado, a vender a sua alma a Satanás, quando ela então permitiu a morte, ou seja, programou a morte de Nabote para tomar a vinha de Nabote, simplesmente para atender os anseios de Acabe. O pecado traz consequências. A escolha do pecado é terrível na vida do ser humano. Deus, ele dá as melhores oportunidades para o homem se arrepender. Mas se o homem ele não se arrepender, pode estar certo, Deus jamais fará vista grossa com o pecado. Um dia o pecado será cobrado, porque a justiça de Deus, ela não falha. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.